Voltamos à Comissão Executiva para perceber como é que vai ser a vida dos portugueses em 2012. Meus senhores, podemos começar então pela Banca Nacional, que precisa de 5 mil milhões de euros. Se calhar começamos aqui por Franco Alves. Como é que a Banca Nacional vai conseguir arranjar 5.500 milhões de euros para cumprir as metas até junho de 2012? Bem, como sabemos, os mercados internacionais estão fechados para Portugal, não é? Como com outros países europeus, e não é de prever que nos tempos mais próximos a situação muda, a não ser que houvesse, aqui quase como por milagre, uma transformação de tal forma rápida que permitisse um retomar rápido da confiança dos mercados. Portanto, a solução só pode vir duas vias. Ou os acionistas têm capital para injetar nos bancos e, portanto, reforçam as suas posições, e de alguma maneira têm sido anunciadas algumas operações, ainda que de pequena monta, com esse objetivo, ou então terão que recorrer, inevitavelmente, à famosa linha associada ao bailout dos 12 mil milhões de euros. Não é? Esse recurso teria um efeito positivo ou negativo, ou seria neutro? Ou seja, imaginando que o BCP, que precisa, que é em termos de privados e que pode recorrer à linha, é o que mais precisa, poderia ter algum efeito em cadeia? Bem, depende de como for feito. Agora, eu citava o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, quando tínhamos uma situação de credit crash, não é? A seguir a todo o tema da Lehman Brothers, em que há uma altura em que o Sr. Paulson, aliás vem em livros, chama lá todos os CEOs dos grandes bancos americanos e põe-os em frente de uma mesa, isso aliás até há um filme sobre isso, e diz, bem, vocês hoje vão ter que assinar cada um de vocês aqui uma nota de subscrição de aumento de capital concedido pelo FED americano. E houve vários que não quiseram. E o Paulson disse, bem, se vocês não quiserem, nós vamos fazer uma avaliação do real estado das coisas e eventualmente vão ter que encontrar formas mais onerosas de se recapitalizarem, porque nós pretendemos neste momento que haja uma canalização de funding para a economia real, porque as empresas não podem viver muito tempo numa situação de credit crunch. Quer dizer, se o crédito deixa de fluir, tudo entra em colapso. E, portanto, eu penso que temos um problema, não quero comparar com a situação que havia em 2008 nos Estados Unidos, mas temos um problema que tem que ser rapidamente resolvido, porque eu, enfim, andei no terreno e sinto que a maior parte das empresas, sejam boas ou más neste momento, não têm acesso a créditos. As pessoas todas se queixam, quer dizer, que há uma paralisia completa, quer dizer, como se estivéssemos numa situação de pântano em que há uma degradação muito subterrânea das condições, ninguém se apercebe bem do que se passa, mas que as empresas no dia-a-dia vão sentindo cada vez mais esse problema. Isso tem que ser ultrapassado. E há vários exemplos, esse americano, mais antigos, na crise sueca dos anos 90, e mesmo outro tipo de situações em que, de facto, o caminho, inevitavelmente, tem que ser quer dizer, tem que haver aqui uma forma de fazer um resetting da situação, não é? E os bancos têm que ter acesso a funding, e não havendo mercados monetários interbancários a funcionar, que é o caso, são estas duas vias. Portanto, eu acho que é inevitável que haja o recurso a este fundo. É mal, de facto, uma intervenção do Estado no capital dos bancos, eu também sou contra isso, mas penso que estamos numa situação muito especial. E há também formas de o fazer sem significar uma intermissão direta na gestão, nomeadamente o formato que foi adotado na Inglaterra e nos Estados Unidos, da intervenção ser por via de ações preferenciais sem voto e sem intervenção direta na gestão, mas com mecanismos de penalização em função do timing de recuperação do investimento, podem funcionar como um elemento a que isto seja uma intervenção transitória, com a condição de os bancos, de facto, virem a colocar esse funding na economia e não propriamente para outros fins. Portanto, eu acho que é urgente que haja também aí decisões, porque já há muito tempo que se fala deste tema, não é? E não se vê nada a acontecer. Parece que estamos a adiar essa intervenção. Essa decisão que se tem, mais uma vez, não é? E a recapitalização é crítica. Tão importante em Portugal como nos próprios outros países, porque, de facto, os bancos mais alavancados são os próprios bancos alemães, que chegaram na média, uma alavancagem de 32 vezes. Portugal só tem 17 vezes. Mesmo a Espanha, que também que está mal e tem neste momento uma grande fatura de recapitalização, está com 19 vezes. E os Estados Unidos estão com 12 vezes, ou mais ou menos. Portanto, Dinamarca e a Holanda também têm. Exatamente. Quem tem que recapitalizar primeiro, até nem são os bancos portugueses, são os próprios bancos alemães. Tanto que já existe um banco que poderá ter que ser o segundo maior banco. Que está em grave crise. Portanto, mas eu acho que esta recapitalização da banca era para ontem, porque uma das coisas que é preciso fazer é impedir que uma crise de endividamento soberano
ultrapassa uma crise bancária. É o que está a Isso, acontecer. eu encontrei um artigo que por acaso publiquei no meu blog, ou indiquei no meu blog, em que dizem que isso é a regra número 1 de como resolver um problema de uma crise de endividamento soberano. E assegurar os a bancos. forma de fazer isso é pôr uma rede debaixo dos bancos, porque isso promove também a poupança e tranquiliza os investidores e os depositantes. Isso é absolutamente essencial. E há um tema fundamental, peço desculpa, que é o tema da confiança, que eu acho que cada vez é mais crítico. Não é? Tem que ser dados sinais claros de que o sistema está perfeitamente... Tem-se dito isso muito. Existe mas um plano B ou um plano C neste caso? E que há uma solidez, há um apoio financeiro que permite evitar que as coisas colapsem. Está aqui a abanar a cabeça? Não concordo. Eu não concordo por uma razão muito simples. É que falam-se em grandes temas, falam-se de facto em neologismos importados, digamos, de ontem e de anteontem, e, digamos, e são recentíssimos. E, no entanto, tudo começa pelos hábitos dos cidadãos. Se, na realidade, o cidadão continuar a não querer apertar o cinto, nada se resolve. O problema está aqui. O problema está que, ao nível individual, nós queremos continuar a ter nível de vida, ou níveis de vida, não prescindimos do nosso BMW, já agora que estamos a falar nos BMWs, não prescindimos de ter um carro topo de gama. E isso é que faz com que o endividamento do país careça de tal sorte que depois necessitemos do crédito da Alemanha, do crédito da França. Ora, isto é que está completamente errado. Quando, em 1933, o Dr. António de Oliveira Salazar dizia: meus amigos, vamos apertar o cinto, temos cá um exemplo concreto em Portugal, o que acontece é isto: toda a gente gemeu, mas aguentou e, digamos, a Sociedade das Nações não entrou. Não precisámos nem do BCE, nem precisámos do Fundo Monetário Internacional. Não estou com isto. Vivemos 40 anos em miséria, não é? Pois, na miséria relativa, porque Sim, eu tinha ao lado, eu sou raiano, vivia ao lado dos espanhóis, que ainda viviam mais miseráveis que nós. Sim. Portanto, está a ver que... Embora eles tiveram uma guerra civil... Pronto, mas a questão é esta. Por outro lado, falou-se muitíssimo bem de que é preciso apertar a torneira. Sim, senhor. Mas do que é que andamos há um ano a falar, se não no apertar da torneira? Desde a Grécia, não se fala noutra coisa. É preciso fechar a torneira, é preciso apertar a torneira e por aí adiante. Portanto, não é uma questão de torneira, é uma questão de consumo. E o crédito ao consumo continua disparado. A disparar. Disparado, e este Natal vai ser disparado. um Natal do consumismo. Se nós não adotarmos uma postura realmente consciente, responsável... Mas então permite-me, isso seria feito, por exemplo, através de regras de controlo de crédito ao consumo, por exemplo? Olha, tem que ir por aí, tem que ser muito mais parcimonioso na concessão do crédito. Porquê? Porque... É um pouco responsabilizar também os credores? Embora o crédito ao consumo representa menos de 10% do crédito total bancário, não é? Portanto, não é aí que está o problema, não é? Mas é muito importante nas importações, financiar as importações de bens de consumo. De luxo, de bens supérfluos, portanto, tudo isso, de facto, tem a ver com os hábitos que os cidadãos têm e ainda continuam ainda não atingiram o tal ponto de viragem, o clique. Agora temos que ver com o que temos e não com o crédito. Porquê? Porque, na realidade, como alguém dizia, nós só vamos sentir as medidas de austeridade depois das férias. E é isso que está a acontecer. Agora é que estamos aqui a discutir, é que estamos, de facto, a querer atingir o cerne da questão, porque, de facto, só agora é que começamos a sentir o clique. José Magalhães, esta questão do consumo, ainda é possível apertar mais o cinto ou fechar mais a torneira? Eu gostaria de fazer uma introdução àquilo que foi agora referido, visto que eu tenho uma opinião muito crítica relativamente à grande responsabilidade que a banca teve nestes últimos anos para o endividamento. Foi a banca, para mim, que mais contribuiu
para uma falta de respeito sobre o dinheiro. A banca vulgarizou o dinheiro. A banca contribuiu para que ninguém tivesse respeito por esse bem, por esse ativo que todos nós necessitamos e que deveria ser respeitado e não devia ser banalizado como se fosse um ativo de uma mesa que usa e deita fora. A banca, exatamente, a banca passou a mensagem para o consumidor de que o dinheiro é algo que vem e gasta logo. O consumismo, a propensão enorme para o consumismo. A banca fazia-nos entrar o dinheiro para a televisão dentro, a nível da publicidade. Falou-se já aqui nos centros comerciais em andarem a vender dinheiro, cartões. No fundo. Todo o cidadão que passava, olha, não quer um cartão para poder gastar dinheiro. Quer dizer, isto foi uma vulgarização, uma falta de respeito pelo dinheiro que levou a que nós, consumidores, e quando digo nós, famílias particulares, obviamente também tivéssemos acabássemos por ter tido esta reação que foi de vermos, já que isto é assim, então vamos gastá-lo, vamos buscá-lo e vamos gastá-lo. E então houve a propensão. Claro está que não foram só as famílias, e eu conheço também a realidade das PMEs, que são muitas, nós em Portugal temos 240 mil PMEs, em que o endividamento dessas 240 mil PMEs anda à volta dos 80%. Ou seja, tem uma autonomia financeira muito próxima dos 20% em termos médios. Mas obviamente que melhores, mas em termos médios, destas centenas de milhares de PMEs que nós temos no país, a média do endividamento está à volta dos 80%. Quer dizer, isto é uma aberração, quer dizer, isto não pode existir. E agora pergunto, porquê? Foi a mesma reação. Isto, sobretudo, a partir dos anos 90, quando a taxa de juros baixou, tornou o dinheiro muito barato. Isso tudo bem. O dinheiro fácil. Mas o facto de ficar o dinheiro, as taxas de juros terem baixado, obviamente que isso seria como uma boa ideia de aumentar a propensão para o investimento, para o setor produtivo, para que se aumentasse a riqueza do país. Não era para o consumismo. A ideia não foi totalmente exatamente, a ideia era interessante, só que ela depois acabou por ser desviada. E obviamente que, repare que as PMEs que eu estava aqui a referir, e há aquela máxima de alguns anos atrás que nós referimos bastante, não é? As falências da zona dos têxteis, do Val do Ave, em que era a segunda zona do mundo, aliás, onde havia mais Ferraris por metro quadrado. José Magalhães, estamos mesmo a acabar. Eu gostava só de, em 30 segundos, cada um fazer o resumo do que é que poderá ser 2012. Um tópico, 30 segundos a cada um. Lança este desafio. Começamos por aqui, pelo meu lado. Eu sei que é um ano que vai ser extremamente difícil, vai ser muito tremendo em termos de assimilação dos hábitos do consumo, e creio que esta é a tónica que ficou aqui bastante patente sobre esta mesa. Mas cada um de nós, se não fizer realmente uma reflexão e, sobretudo, uma inflexão no que concerne aos hábitos não só individuais como até da própria família, nós não vamos conseguir, de facto, resolver o problema. E só mais uma questão que ficou aqui muito ao breve. É que Portugal é um dos campeões mundiais da economia paralela. Se formos ver quem é que tem aí dinheiro no colchão, quem tem dinheiro nos offshores, chegamos à triste conclusão que nós somos, com certeza, dos países com mais dinheiro lá fora. Mariana Abrantes de Sousa? Eu concordo, vai ser um ano da poupança e de viver abaixo das nossas capacidades e de cair na real e de cair no que é sustentável e de procurar uma sustentabilidade financeira. Eu tenho confiança que Portugal pode dar a volta, mas falta fazer muita coisa, mas nós já demos a volta antes, já uma vez passámos a cobertura de exportações sobre importações de 70% para 80%, de 50% para 80% em menos de 6 ou 7 anos. Vai ser difícil voltar a fazê-lo, mas podemos fazê-lo se fizermos as medidas certas. Franklin Alves? Também a mesma ideia, acho que vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano que vai exigir bastantes sacrifícios. A grande questão é saber se vai ser, em termos europeus, o ano do desastre, o ano da regeneração. Acho que é isso que vai estar em cima da mesa, no fundo. Se o modelo sobrevive e regenera ou se fracassa, e aí vai ser problemático. Por fim, José Magalhães.
Eu não vou chamar um ano difícil, nem um ano de sacrifício. Eu acho que é um ano da mudança e as crises já me trazem mudanças e é um ano ótimo para se fazer mudanças mentais, culturais, de hábitos, quer a nível de Estado, a nível de famílias, a nível de empresas e a nível de banca, arrumar casa, saneamento financeiro, poupar e acabar e dar mais respeito ao dinheiro. Muito obrigado a todos, desejo um ótimo fim de semana. A Comissão Executiva fica por aqui, com a perspectiva que 2012 vai ser um ano de mudança.